Fala, gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física, e hoje eu vou resolver com vocês a questão 131 da prova azul do Enem 2021. Vamos à questão. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, o VEC, em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então, o que ele está querendo saber aqui? Ó? O número de batimentos cardíacos por minuto, certo? Batimentos por minuto. Isso aqui é bem importante a gente observar isso aqui, ó. Ele quer batimentos por minuto, tá? Então, o que a gente tem que basicamente descobrir? Quantas vezes o coração bate num minuto, tá? E a gente vai ter que olhar isso olhando para o gráfico. Então, nota que essa questão aqui, mais do que tudo, ela quer que tu entenda, consiga analisar gráficos, certo? Então, a gente tem aqui ó, o número de batimentos cardíacos por segundo. A gente tem que observar isso aqui. Ó. E daí, nota que aqui, ó, vamos também aqui, ó, não sou professor não sou médico, né? Mas a gente pode observar aqui, ó, todo mundo que já assistiu um filme lá, de um filme de algo ligado à medicina, alguma série de medicina, enfim, a gente já deve ter visto aquelas telinhas que ficam do lado da mesa do paciente e que fica dando os batimentos, né? E sempre quando dá o pulso maior, né? Aquela telinha dá um pico, depois baixa, dá outro pico, baixa e assim vai indo, tá? Isso é aquilo quando tu quer medir os teus batimentos também, por exemplo, colocando teus dedinhos aqui no teu pulso, no teu pescoço, tu consegue escutar, né? Consegue sentir a tua pele pulsando ali, as tuas veias pulsando, esses batimentos. Então a gente pode observar ó, que de um pico até outro pico, nós temos um batimento. E nota que o exercício já te dá aqui, ó, já te dá essa barbada aqui, ele já dá selecionado o intervalo de um batimento. Então nota que o intervalo de um batimento são 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? 5 quadradinhos são um batimento. Cada quadradinho, aqui o exercício te dá, demora não, né? Cada quadradinho, ele equivale a 0,2 segundos, certo? Então nota que se são 5 quadradinhos, para eu descobrir qual o tempo que demora para ocorrer o próximo batimento, eu tenho que fazer 5 vezes 0,2, certo? Isso aqui nos dá 1 segundo. Então, o que a gente consegue tirar daqui, tá? A gente consegue tirar aqui o batimento dessa pessoa aqui, desse paciente saudável, é 1 batimento por segundo, certo? Só que nota que ele não quer um batimento por segundo. Ele quer em batimentos por minuto, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó. Se a gente tem um batimento em 1 segundo, quantos batimentos nós vamos ter em 60 segundos? Porque, relembrando, né, 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui, fazendo uma regrinha de 3 básica, a gente chega aqui, nós vamos ter x igual a... Ó, a gente se lembra, tem que multiplicar cruzado, né? X vezes 1 é x, 1 vezes 60 é 60. Então, a gente vai ter 60 batimentos em 60 segundos. Logo, ele quer em batimentos por minuto, a gente pode dizer que esse paciente saudável sofre 60 batimentos por 60 segundos, mas aqui a gente não vai falar 60 segundos, a gente vai falar 60 batimentos por minuto, ok? 60 batimentos por minuto, que nos dá a letra B de bonito. Certo, povo? Então, o que a gente tinha que saber aqui, ó, só retomando alguns pontos? A gente tinha que saber análise gráfica, prestar bastante atenção aqui na unidade do tempo do eixo X aqui, né? E relembrar algumas questões associadas até mesmo a ondas. A gente poderia associar essa questão a mais ao conteúdo de ondas, né? Porque aqui a gente pode remeter isso aqui como o período de uma onda, né? Do começo até o fim dela. Isso aqui é o período de uma onda, um comprimento de onda, a gente poderia pensar assim. Cada comprimento de onda aqui, como é que a gente analisa um comprimento de onda, né? Com dois picos, por exemplo. A
a gente poderia pensar que isso aqui é um comprimento de onda, tá? Um comprimento de onda equivale a um batimento aqui nesse caso. Certo, povo? Espero ter ajudado vocês. Nos vemos numa próxima resolução. Tchau, tchau. Abraços!